começar por onde? Vou começar por agradecer ao Sérgio e à Inca por terem vindo, mas não só, agradecer pela companhia, pela divulgação, pela a paixão que demonstram, os cursos que têm dado, a enologia, e com certeza que vão me ajudar na quirurgia a dar cursos também, a divulgar com a intenção de quê? De melhorar a vida dos outros. É o seguinte, eu tinha um título em inglês que é o seguinte: I'm a healthy skeptical. Portanto, eu sou um cético saudável. Não compro qualquer coisa e não embarco em qualquer coisa. E acho que vai ser assim toda a minha vida. Então, tudo o que tinha a ver com astrologia, numerologia, que nunca tinha ouvido falar nisso, quer dizer, fechei a porta a tudo isso, tinha a porta fechada a tudo isso, tudo o que tinha a ver com Deus e essas coisas, e bolas de cristal, e cartomancia, tudo isso, esquece, para mim é uma treta, ok? Mas, por uma razão não sei qual, as mãos sempre me despertou uma curiosidade, e a minha esposa que está ali, quer dizer, a minha esposa hoje, pouco ou nada, faz destas coisas, não se ocupa, não, mas foi ela que me levou lá, foi ela que me levou naquele dia à feira esotérica, que a história é longa, se calhar até vou contar, mas sempre tive uma abertura nas linhas, até aquele dia que, pronto, isto foi no princípio dos anos 90, estava muito perdido. Aliás, algo que ouço muito hoje, portanto, eu trabalho em 3 línguas, e as frases que eu mais ouço é: eu estou baralhado, eu estou perdido, I'm so lost, je suis tellement perdu. É o que eu ouço na minha prática. E eu digo, ainda bem, porque se tu estás perdido, se tu estás baralhado, é porque já não enquadras bem nesse sistema que está um bocadinho, como a gente sabe, não é? Então já estás noutra. Ok? Já estás noutra. Então, naquela altura, muito, como eu digo ultimamente, eu, os primeiros 18 anos de vida, não tive direito a ego. Fui chamado estúpido, olha, eu estou a escrever um 3º livro que vai ser o meu best-seller, que é o que eu digo, que é o meu coração mesmo, e eu falo de tudo isso, falo antes e depois da nascimento. É um livro muito interessante. Os primeiros 8 anos não tive direito a ego. Chamado parvo, estúpido, não estava para nada, não sei quantos, por incluir o meu pai. Então, aos 18 anos, dediquei-me ao karatê, e então, dos 18 aos 36, construí um ego. E a partir dos 36, até ao fim da minha vida, estou a tentar desembaraçar-me dele, ou do efeito negativo que ele possa ter. Tudo isto para dizer o quê? Que não ligava nada a essas coisas, é tudo uma patetice, é tudo uma palermice, e a minha esposa pediu-me para ir ao salão esotérico de Montreal, e eu, ai que treta. Mas depois eu pensei, bom, estou a 80 km de Montreal, os miúdos, fomos para lá, eles eram jovens, eram miúdos, pronto, crianças. Hoje o Sérgio está com 32, a Sara está com 30, portanto já não há mais muitos anos. E eu comecei a pensar, bom, então eu levo o carro, estacionei em tal rua, entramos no metro, eles vão ver o metro, vão ver a dinâmica da cidade, então vai ser bom para eles. Imaginem a minha motivação, não é? Então fui. E quando cheguei lá, muita gente, mas mesmo muita gente, aquilo, um complexo muito importante, onde dão congressos de toda. Uau! Comprámos bilhetes, que naquela altura era $7 para entrar. Os miúdos foram para ali, a mulher foi para ali, eu fiquei sozinho. E, bom, com as mãos atrás das costas um pouco, o que é que eu estou a fazer aqui? Então vou por aí afora e num dos corredores, porque aquilo são quiosques, não é? E há uma senhora ao lado esquerdo que me diz: I know you, eu conheço. Eu olhei para trás, pois, ela quer a boa mulher. E eu virei para ela e perguntei assim: de onde é que tu me conheces?
Ela disse, não sei, mas eu conheço-te. Ora, começámos a conversar, ela perguntou-me onde é que se eu morava no West Island, portanto, que é o oeste da cidade, eu disse que não, mas estava lá. Então, para fazer esta história curta, ela era cliente do supermercado com que eu trabalhava. Okay? E eu perguntei-lhe o que é que ela fazia, porque ela estava vestida com, assim, com uns brincos assim, sabem que é os dream catchers? Parecia uma fada, e ela fazia teologia. Aquele negócio, portanto, eles chamavam palmistry. E ela perguntou-me a minha data de nascimento, eu disse-lhe a minha idade. E ela disse, não, eu quero saber a tua data de nascimento. Agora, bem, um cético como eu, ok, não é a data de nascimento, ela faz umas continhazinhas que nem têm nada a ver com muitos números, nunca tinha tão simples, assim. E ela disse-me isto assim, assim, assim. Levou-me na mão, fez assim, e depois disse-me umas poucas coisas, eu só olhei assim para a frente, para os números que ela continha. Como é que tu viste isso aí? Depois eu perguntei o que é que aquilo se chamava numerologia. Ora, claro, aquilo despertou a minha atenção, não é? Profundamente, porque eu era o eterno infeliz, não é? Era o eterno infeliz porque, e depois vou contar por causa dos números, tudo aquilo que eu, como é que se diz, aspirava, talvez fosse a minha felicidade, nunca era. Então eu subi de posição no trabalho, até à gerência, eu fiz sei lá o quê, e chegava lá, e agora? E depois apareceu-me, em 1991, apareceu algo no correio, como? Não sei, se fosse a contar a história, uau, como é que aquilo apareceu no meu correio? Não encomendei nada, não, eu não pus nada, aquilo apareceu. E tinha um título, Lead the Field. Portanto, como é que se em português diria? Portanto, estarem controle do caminho. Em controle do caminho, Earl Nightingale. Encomenda, recebe, escuta durante 30 dias e pagas somente se tu decidias guardar. Para quem não tinha dinheiro, porque a gente tinha acabado de comprar a nossa casa, isto era em 91, com os juros a 14,5, não sei se estão a ver. Então, olha, mandei vir, porque com a intenção depois de mandar voltar. Eu não tinha, era $60 que custava aquilo, ou 65. Olha, quando aquilo veio, eu comi, eu mastiguei, eu entrei noutra zona. Aí está, mais uma vez o António ficava numa elevação grande, depois Tony Robbins, depois Deepak Chopra, depois, e aquilo era highs, era muito highs, depois estive pessoalmente com o Tony Robbins durante 12 horas e estive no stage com ele, para mim mais outra coisa, uau, e depois chegava, e agora? Portanto, isto antes desta senhora, ok? Antes desta senhora. Quando ela me falou de numerologia, quando eu comecei a pesquisar numerologia e arqueologia, então tudo aquilo que eu tinha estudado, aprendido, contemplado, explorado, coaching, comportamento humano, tudo isso, começou a fazer sentido. Então quer dizer que nós não somos daqui, nós viajamos nos corredores do tempo, nós passamos por aqui e nós voltamos, então, pronto, quer dizer que isto há uma continuação, porque era isso que me faltava, uma continuação. Ora, eu não quero estar a misturar a história toda, mas a razão porque é que eu parti na numerologia, porque é que eu escrevi esse número, porque é que eu e a quirurgia, é porque eu sei aquilo que fez para mim. É apenas essa a razão. Eu sei o que fez para mim, salvou-me a vida. É que salvou mesmo a vida. Aquela senhora, depois eu fui ter com ela, que ela era minha cliente, ela chamou-me para eu disse-lhe, próxima vez que passares no supermercado, chama para mim, eu deixo bem te ver. E ela chamou-me. E eu desci, conversámos. Ok, bye. Ela foi. E eu estava assim, não me esquece. Olha que ainda não contei esta história, as coisas vêm conforme eles vão lembrar. Eu disse assim, porque naquela altura
já estava em contacto com o espírito guia, que eu chamo Robert, desde 95 ou 94, anyway. E eu disse assim, cá para mim, se eu tiver de ir ver esta mulher, faz com que ela volte a este, como é que se diz, este corredor. E fiquei por ali. Ela voltou. Porque se esqueceu de qualquer coisa. E eu disse, olha, ela chamava-se Wendy, que está no princípio do livro. Wendy, I have to go see you. Tenho que ir ver. Porque recebi o sinal agora que eu tenho que ir ver. E ela compreende bem o que eu estava a dizer, não é? Se calhar melhor do que eu. E eu fui vê-la. E ela fez-me mais uma vez os números de mim e começou a mover as mãos. E ela disse, estás a projetar. Porque a minha linha de vida era muito fraquinha, muitas coisas fraquinhas. Estás a projetar. E eu disse, sim, estás a projetar porque queres ter ido embora. Eu nunca mais me esqueço, eu baixei a cabeça porque era essa a minha dualidade, era essa a minha, como é que se diz, o meu combate, a batalha interior. Porque eu não gostava de estar aqui. Porque eu não gostava na alimentação. E via pessoas, especialmente no Canadá, que os clientes são reis. Por tudo e por nada, can I see the manager? Blá, 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 blá. Por coisinhas. Quando esta comprou aquela peça de carne, esta carne não me presta, estava dura, mas só trouxe o osso. Só trouxe o osso. Teve de estar. É dura. Portanto, como é que eu posso gostar das pessoas? Não posso gostar das pessoas. Estava farto. E então, como estava eternamente infeliz, porque nunca chegava. Ora, ela diz no início, eu disse sim, eu estou farto disto. Se pudesse me ir embora, eu ia embora. Não é que eu me tivesse suicidado, nada disso, mas... E ela disse, olha, sabes, é pena. É pena. Porque, portanto, eu vou dizer exatamente o que ela disse, e sem pretensão alguma da minha parte. Ela disse, tu tens os números de Cristo. Não é? Por causa dos setes todos. Tens os números de Cristo. Ela era enfermeira da profissão, mas tinha deixado a enfermeira para fazer essas coisas. E se tu tens muito a oferecer, tens muito a partilhar, e tu estás a recusar. Confesso-me que ela disse, um dia eu vou dizer que as tuas mãos e as pessoas não vão acreditar. Ora, aquilo não bateu nada no ego. Pelo contrário, o que é que ela está a dizer? O que isso quer dizer? Eu fiquei... Pronto, a partir desse momento, ora, os espíritos guias, a espiritualidade, a numerologia, a quirologia, levou-me a este corredor, digamos. Encontrei muita frustração na quiromancia, muita. Como encontrei na numerologia. Portanto, vejo quem compra a Bíblia dos números tem tudo feito ali. Portanto, a minha é toda feita. Mas acreditem que não foi assim que eu recebi. Eu recebi muitas frustrações. Agora funcionava, agora não funciona. Então este 5 faz isto, aquele 5 faz aquilo. Este é assim, então o 7 é espiritual, mas isto é longe de ser espiritual. Isto. Quer dizer, uma frustração. Nunca abandonei a numerologia. E como estava na alimentação, tinha os empregados, tinha os fornecedores, e tinha clientes, porque eu já fazia parte dos móveis, naqueles supermercados específicos. Então explorava, tomava notas, escrevia, explorava, depois ia explorar e explorava mais. Muita pesquisa, a net, alguns livros muito pobrezinhos que havia. E fui explorando, fui, como é que se diz, juntando. Comparando, juntando para... E a quirologia, vou ser franco convosco, a quiromancia, abandonei. Esquece isto, as linhas, uma confusão dos diabos, e os livros contradizem-se. Depois este diz que, como a Inga estava a dizer,
o cinturão de Vênus é um horror, depois outros dizem que o cinturão... Então, mas afinal, quer dizer, isto é para dar bem doido. Mas quer dizer, eu abandonei a quiromância, mas ela não me abandonou. Porque a curiosidade estava sempre à abra mão. Para ver. E eu no livro digo, no princípio, eu faço até um pouco o pono, peço desculpa por todos os erros que eu fiz nas leituras. Por favor, perdoem-me, porque não foi intencional, foi o que eu sabia na altura. Portanto, a explicação. Ora, a arqueologia contemporânea, eu falo de tudo aquilo que eu vi no terreno que é verídico. Como você me perguntou nas linhas das crianças, exatamente o que aconteceu que está escrito. Não é preciso. Mas a gente, claro, se juntar com outras análises, podemos chegar a uma melhor conclusão. Mas a verdade, a realidade é que não é preciso, não é. Encontrar linhas que o são, verdadeiramente não escapam. Okay? Agora, a diferença entre quiromância e quirologia, alguém sabe o que é? É porque, portanto, isto são práticas ciências, acho, pronto, podemos chamar isto de ciências, que, sei lá, esquecidas, censuradas, escondidas através dos tempos daqueles que nos controlavam, claro. Então os ciganos dizem, eu estou a vender aquilo que eu comprei, atenção, que são crianças da Atlântida. E na Atlântida isto tudo existia. E eles, pronto, não têm país, não têm... E eles é que transportaram a quiromância. Mas não necessariamente da melhor maneira. Não necessariamente da melhor maneira. Porque eu ouço e ainda vou ouvir histórias horrorosas. Olha, por exemplo, uma académica me contou hoje que é uma história horrorosa, francamente. Quem é que pode escrever uma coisa dessas? Não é verdade. A respeito do cinturão de Vênus. Histórias, exemplo, no autocarro, um cigano abre a mão lá. Pobre de ti. Oh, minha criança. Oh, eu amo tanto. E vai-se embora. Uma cliente que me veio ver, mas com muito, como é que se diz, a recuar, porque disseram-lhe que ela ia morrer aos 39 anos. Aos 40 anos, exatamente. Tu vais morrer aos 40 anos. Bom, quando a gente estamos no princípio dos 30, quer dizer, não é notícias que a gente quer ouvir, não é? Mas quando a gente chega aos 39 anos, ora, aquilo bateu mesmo com força. E a mulher panicou. Automaticamente criou um divórcio, gastou o dinheiro, ficou, pronto, louco. E quando ela aceitou ver o bebê, já estava com 40 e tal. Eu nunca mais me esqueço. Olha, a senhora que me disse isso necessitava de um grande pontapé onde o sol não brilha com uma bota da tropa. Era o que ela precisava. Sapato de bico. Porque isso, para já, é irresponsável. Ora, é o seguinte. Eles acreditavam que as linhas eram estáticas. Portanto, o que está escrito, está escrito. E não é verdade. Portanto, tudo que está no supraconsciente, que é a palma, a forma da mão, isso não vai mudar. Mas pode alterar. Por exemplo, eu falar em público era um problema há uns anos atrás. Então, o meu dedo mercúrio, na minha mão passiva, quando eu ponho as linhas do coração juntas, olhem a diferença. Não sei se estão a ver. Cresceu imenso. E está muito mais grosso. Portanto, isto é o dedo da comunicação. Mercúrio. Ganhar confiança. Sim, altera. Mas a forma das mãos, as minhas são sempre mãos de fogo. E mãos com, como é que se diz? Nós. Tem que ser sempre uma pessoa muito filosófica. Às vezes até pode ser doentio. E muito espiritual.
Portanto, qualquer pessoa, assim, isso não vai mudar. As linhas superiores, que é a linha do coração, a linha da cabeça e a linha da vida, elas não mudam necessariamente, mas mexem na ponta. No passado nunca mexe, porque está passado, ficou registado no tempo. Mas, se eu tenho 40 anos, portanto 40 anos seria, 40, 45 seria ao meio da minha mão, quer dizer que, se eu tenho 40, 45, para a frente a linha pode mexer. Por exemplo, um cliente hoje tinha a linha do coração assim ligeiramente para baixo, e eu dei-lhe uma série de dicas de coaching para ele seguir, e eu disse-lhe, ao fim de 3 meses, a sua linha vai fazer assim. Mas faça do coração o que eu estou a dizer e você vai ver. Ora, isso vai mexer. Portanto, já estamos a falar do subconsciente. Agora, o consciente, portanto, é as linhas secundárias, essas, podemos chamar as linhas rebeldes, mexem muito. Ora, as características da linha do coração, da linha da cabeça e da linha da vida, digamos que há uma doença ou uma situação grave que se apresenta a uma certa determinada idade. No livro está incluído os anos, portanto, dá-vos uma ideia muito boa, e também foi feito da melhor maneira que eu conheço, que é para não estar mais uma vez a escrever outro livro que está nos talvez. Não. 1 milímetro é 1 ano. 10 milímetros são 10 anos. 20 milímetros são 20 anos. Ok? Digamos que a pessoa tem 40 anos e eu estou a ver essa anomalia aos 44. A quirurgia indica que nós somos mestres do nosso destino. Nós podemos melhorar, reparar uma linha que está estragada, uma má linha, mas também podemos danificar uma linha que está boa. Porque as linhas são pensamento consciente. A gente muda o pensamento e muda a linha. E é por isso que 2, 3 dias depois da morte ficamos sem linhas nenhumas. Desapareceu tudo. Eu tenho enfermeiras com clientes que há uma que nunca mais me esquece quando eu falei isso a ela encostou-se para trás e diz: "Yeah, it's so true, it's spooky." Quer dizer, que dá arrepios de ver as mãos todas lisas. "Yeah, it's spooky." Eu desenvolvi uma teoria que é muito pessoal, não quer dizer que seja verdade, mas eu gosto muito dela. É que as linhas são únicas nas nossas mãos. São únicas. Nunca ninguém teve, ninguém tem e nunca ninguém terá exatamente desta forma. Linhas. E então, quando eu me vou embora, quer dizer, terminei o curso que vim aqui fazer na Terra, quando eu me vou embora com as minhas linhas. E são essas linhas que vão se colocar no túnel. Onde é aquela porta que só eu posso abrir? E são elas que vão ajudar a atravessar naquele. Esta é a minha teoria, a minha visão. Se calhar é verdade. Mas não sei. Mas elas vão connosco, não ficam cá. Então, voltar à doença que eu estava a dizer, por exemplo, um cancro ou qualquer coisa desse género. Temos de partir do princípio que a doença não é natural no ser humano. Ou neste corpo, não é natural. Há uma discórdia de programa para que a doença se instale. Por exemplo, vamos aqui estudar a parte científica. O nosso corpo é feito de carbono, oxigênio, hidrogênio e ar. Nenhuma destas substâncias é cancerosa. Nenhuma. E também nenhuma envelhece. Então, porquê é que nós apanhamos doenças? Porque há um desacordo entre a mente e o espírito, não é? Ou um distanciamento do nosso destino. A gente distancia-se e depois acontecem coisas porque saímos da frequência. Ora, se a frequência do rádio que eu gosto de ouvir é 92.5, se eu puser 92.3, o que é que acontece? Não é? Está doente. Então, quando alguma coisa se passa na minha vida, seja o que for, mesmo um sincronismo errado, cheguei ao mau lugar, ao mau momento, há algo na minha frequência que não está correto. Então deixa-me ajustar a frequência. 92.5. Ok, já está bom. Então, nós podemos reparar a linha. E a doença desapareceu.
aquele acidente ou aquela perda desaparecer. Então, tudo que está escrito na mão não é necessariamente o que vai acontecer. Como eu digo no livro, é uma realidade. Porquê que eu digo a realidade? Porque é o trabalho que eu faço profissionalmente há 15 anos, este agosto passado.